Boa noite e a paz do Senhor a todos que estejam do outro lado, em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez. Hoje é dia 1º de setembro de 2024. E vamos aqui falar sobre o capítulo 60 de Isaías. É uma mensagem muito interessante, porque foi Isaías que profetizou, e ele profetizou para a nossa época. Ele profetizava para Jesus, porque ele era um profeta messiânico. Mas essa passagem, exclusivamente, ele está falando sobre o povo de Israel, vindo dos seus cativeiros, de volta à nação pátria, à nação mãe. Amém? Então a gente vê aqui no capítulo 1, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas te cobrirão, a terra, e escuridão, os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, a tua glória se verá sobre ti. Irmãos, essa é uma mensagem fantástica. Ela mostra no seu teor sobre o retorno do povo judeu, não para a Babilônia, mas para Israel no século 20. Porque Jesus, ele disse há 2000 anos atrás que o povo iria cair ao fio da espada. Está em Lucas 21, 24. Queria cair ao fio da espada, e para todas as nações seriam levados como escravo, até que o tempo do gentio se completasse. E a gente vê o grande fenômeno que ocorreu. A pátria de Israel, ela foi colocada de volta no seu devido eixo exatamente em 1948. Aí aqui então, porque levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre o teu povo. Ficou escravo durante 2000 anos, eles ficaram sem pátria, ficaram que nem cachorro sem dono, para lá e para cá, indo para lá, indo para cá. Então, quando começou a época, quando começou a época do retorno, então todo o povo judeu, quando foi clamado a nação de Israel como a nação pátria do povo judeu, foi feito um decreto pela ONU na época. Tem o Oswaldo Aranha, que era um ministro brasileiro, foi ele que, de certa forma, deu o voto de Minerva ali em Israel, na ONU, naquele julgamento. Foi ele que fez isso. Então, as nações caminharão à sua luz, e os reis ao resplendor que nasceu. A gente vê, irmão, que Israel, ele foi restituído à sua pátria novamente em 1948. E Israel hoje é uma nação de primeiro mundo. Em tão pouco tempo, ou seja, em 70 e poucos anos, ela se tornou uma nação de primeiro mundo. Por quê? Porque Deus estava ali. Porque Deus está no negócio. Essa que é a grande questão.
Quando Deus está no negócio, as coisas se levantam, as coisas florescem, as coisas dão certo. Mas quando Deus não está no negócio, as coisas, ela começa a andar de ré. Começa a andar de ré. Começa a haver um retrocesso na vida da pessoa, na vida da família da pessoa, na vida de tudo, da nação. Tem até uma passagem que diz assim: bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor. Então, quando uma nação está sob o desígnio de Deus, essa nação vai dar certo. Essa nação começa a prosperar. Essa nação começa a dar certo. Você vê, Israel foi constituída novamente em 1948, pelo voto ali daquela reunião que foi feita ali nas Nações Unidas, na ONU. Israel, em muito pouco tempo, hoje se tornou uma nação de primeiro mundo, e sem dizer que a maioria de coisas que são descobertas, vem tudo de lá, tudo, prêmios novos vem de lá, tudo é de lá. Tudo é de Israel. As armas mais sofisticadas é de Israel. Tudo é de Israel. Por quê? Porque Deus está no controle das coisas. Deus está abençoando, né? As nações caminharão à sua luz, e os reis ao resplendor que nasceu. Então, a gente percebe, irmão, que Israel é uma nação. Aliás, tem até uma profecia que diz assim que aqueles que abençoar Israel vão ser abençoados, mas aqueles que amaldiçoar Israel, ou que ir lutar contra Israel, serão amaldiçoados. Existe essa profecia, e isso de fato acontece. Ai daqueles que lutam contra Israel, porque Israel é a menina dos olhos de Deus. Eles pagaram o preço, irmãos, por 2000 anos. Eles ficaram sem beira, sem nada na vida, andando de um canto para outro. Mas eles se sobressaíram, e em muito pouco tempo esse povo se tornou referência mundial em Israel. Para quem não sabe, levanta e em redor teus olhos e vê todos eles já se ajuntaram, e vêm a ti seus filhos, virão de longe. Olha só, virão de... Tinha judeus até no Brasil. Todos foram. É lógico que nem todos retornaram, mas uma boa parte retornaram para a sua pátria natal. E tuas filhas se criarão a teu lado. Houve uma falha lá em 2000 anos atrás. Então esse povo pagou o preço, porque não reconheceram o potencial de Jesus Cristo, que era o Messias. Então eles pagaram o preço, irmãos, e por isso ficaram escravos por 2000 anos. E então verás e será iluminado, o teu coração estremecerá e alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti a riqueza das nações, a ti virão. É um povo rico, é um povo próspero, aonde eles colocam as mãos vira ouro. Por quê? Porque as bênçãos de Deus estão sobre eles. Aleluia. A multidão de camelo te cobrirá, os dromélios de Midian e Efa, todos virão de Sabá. Ouro e incenso trarão e publicarão os louvores do Senhor. Aí é só festa. É claro que é um povo perseguido até hoje. Tiveram muitos problemas e tem problemas até hoje, com certeza. Mas é um povo que foi escolhido por Deus. Eles pagaram os preços, pagaram. Então aqueles que estão unidos à nação de Israel serão abençoados, irmãos.
mas aqueles que lutarem contra Israel serão amaldiçoados, irmãos. Essa que é uma realidade. Isso é escrito, está lá, é uma profecia. Todas as ovelhas de Quedar se congregarão a ti, os carneiros de Nebaote te servirão, com agrado subirão ao meu altar, e eu glorificarei a casa da minha glória. Então, é só festa, é só louvor, só glória. Por quê? O povo se juntaram de novo, depois de 2000 anos. Então, de certa forma, é uma satisfação para Deus essa situação. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Olha, está falando até que eles voltariam de avião, voando. Quem falou isso? Isaías. Muitos anos, mais de 1000 anos antes de Jesus. Olha que interessante, né? Quem são esses que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Até nisso Deus fez questão de frisar, porque é lógico, eles retornaram de aviões, porque nós estávamos no século XX, já tinha avião, tinha navio sofisticado. Certamente as ilhas te aguardarão primeiro, os navios de Tarsis, para trazer seus filhos de longe, e sua prata e seu ouro com eles, na sua santificação do nome do Senhor, teu Deus e do Santo de Israel, porquanto te glorificou. E o filho dos estrangeiros edificarão teus muros, e teus reis te servirão, porque em meu furor te feri, mas na minha benignidade tive misericórdia de ti. Deus feriu. Deus fez com que ele pagasse o preço. Mas Deus depois teve o quê? Misericórdia. E por isso eles são bem-aventurados. Eles são abençoados. Esse povo. Porque é um povo que teve uma história. Desde a época de Abraão. São basicamente 4000 anos, irmãos. Que esse povo andaram para lá e para cá, muitos falharam, outros se levantaram, outros fizeram isso, outros fizeram aquilo, desde a época de Jacó, depois Moisés, né? Josué, Davi, Salomão e assim por diante. Os profetas maiores, os profetas menores, né? O cativeiro da Babilônia, e os 400 anos de preparação para a vinda do Messias, que veio e que morreu na cruz por causa de falhas. E João Batista, que foi, né, teve uma morte trágica também. Então, Deus ele tem trabalhado para estabelecer o mundo ideal, para tirar os pecados das pessoas. Deus tem trabalhado durante séculos e séculos, durante milhares e milhares de anos. Deus tem trabalhado. Mas os homens, muitos, têm virado as costas para Deus. Só que nós vivemos hoje, irmãos, o período final. Nós vivemos hoje o período em que as pessoas serão divididas entre trigo e joio. Porque como diz lá em Daniel 12, né?
se eu não me engano, o verso 8 está dizendo que naqueles dias somente os justos compreenderão a verdade, os ímpios não. Por mais que você fale, por mais que você explique, por mais que você diz, eles não entendem. Não consegue entender. Infelizmente, Deus, ele quer dar, ele quer mostrar as palavras para as pessoas de uma forma geral, mas as pessoas não conseguem entender o trabalhar de Deus. Nunca ninguém entendeu durante todos esses milhares e milhares de anos. Haja visto que o próprio Jesus, que era o Filho de Deus, ficou só. Quem estava do lado dele? Ninguém. Nem os seus discípulos. Então, Deus, ele está trabalhando para fazer com que esses homens, os pecadores, se convertam através do trabalho de Jesus, através do trabalho de salvação de Jesus. Essa é a forma, não tem outro jeito, irmãos. Ou é desse jeito, ou é desse jeito, não tem outro jeito. Não é através disso ou daquilo que você vai conseguir fazer, não adianta virar as costas para Deus. Quem vai se estrumbicar é você. Porque quando você morrer, você for para o mundo espiritual, você vai ver o problema lá. O problema lá é sério. O problema lá não é brincadeira. Uma vez que você foi para lá e foi sem preparação, meu amigo, já era. A Bíblia diz que tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligar na terra será desligado no céu. Então, se você sai daqui do plano físico e vai para o mundo pós-morte, o mundo espiritual, sem preparação, já era para você. E você não pode fazer mais nada. Entendeu? Essa é uma realidade. E eu falo isso porque nós tivemos aqui entre o nosso grupo pessoas que tiveram esse tipo de experiência. Deus concedeu esse tipo de experiência para pessoas que estavam aqui no nosso grupo. E a pessoa foi lá e viu. Tanto no inferno quanto no céu. E a coisa não é muito boa não, irmãos. A coisa não é muito interessante. Então não vale a pena. Não vale a pena enaltecer o mundão do coisa ruim, não. Não adianta. Você tem que realmente procurar Deus. Você tem que realmente procurar Jesus. Senão para você já acabou. Não tem jeito. Nós tivemos muitas experiências aqui no nosso grupo, no nosso ministério, com pessoas que foram arrebatados espiritualmente e foram lá do outro lado e viram a coisa. A coisa não é boa, não. E quando eles retornaram, ele falou assim, olha, não desejo isso nem para o meu pior inimigo. O negócio lá é feio. Lá é só ai. Ai disso, ai daquilo, mentira daqui. A coisa não é fácil. Não é fácil para ninguém, nem para mim. Eu já tive experiência dessa natureza com seres malignos. Eu já tive. E não é nada interessante. Se você não tiver aquela firmeza, se você não tiver ligado à palavra do Senhor Jesus, que tem o poder no céu e na terra e também no inferno. Porque quando ele ressuscitou no terceiro dia, ele tomou a chave da morte e do inferno, do capeta. Entendeu? E o nome dele passou a ter autoridade, o nome de Jesus. As pessoas queiram entender ou não, é uma referência. Então, quando a pessoa está passando por um problema muito sério e invoca o nome do Senhor Jesus, que tem esse poder,
As trevas correm. As trevas correm. Porque o nome de Jesus tem poder. E a arca é Jesus. A arca é Jesus. Vocês querem entrar na arca? Ou querem morrer afogados? É melhor entrar na arca, né? A arca é Jesus. Certo? Quem são os que vão entrar na arca? E quem são os que vão ficar de fora? O tempo chegou. O tempo está próximo. Se cochilar, o cachimbo cai. Não é? Se cochilar, o cachimbo cai. Não tem jeito. Isso é uma coisa que serve tanto para mim quanto para vocês. A coisa não é fácil. Então vamos se achegar, vamos orar, vamos buscar o nome do Senhor Jesus. Não estou falando para buscar igreja, estou falando para buscar Jesus. Porque Deus ele não veio pregar religião. Eu sempre falo nisso. Ele não veio pregar religião. Deus não é religioso. Deus colocou Jesus. Se você se unir a Jesus, você será uma pessoa que está no caminho da salvação. Amém? Vamos ficar com essa palavra do capítulo 60 de Isaías para resplandecer as nossas vidas. Amém? Fique na paz.